Olá pessoal do Tiradentes, do 1101, espero que estejam todos bem, com saúde. E o objetivo desse vídeo é fazer uma revisão de algumas ideias gerais para a AS de Sociologia, que acontece no dia 26, né? E nós vamos falar sobre alguns conceitos, alguns fundamentos que foram trabalhados em sala de aula, né? E conteúdos que a AS vai contemplar, né? Então vamos fazer isso de uma maneira sucinta, objetiva, né? E onde vocês possam aí relembrar, né? Rever aquilo que nós trabalhamos em sala de aula. Os conteúdos que serão contemplados pela AS serão no volume 1, né? A unidade 1, Sociologia, Ciência da Sociedade, e a unidade 2, o surgimento da sociologia, tá? Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui, né, nesse vídeo, e eu espero que contribua aí, que colabore, que ajude vocês aí a estudar, né? Releiam o material, né, essas duas unidades aí, refaçam os exercícios, tanto os do livro didático quanto o do livro de atividades, que nós resolvemos todos, né? E recorram a esse vídeo aí sempre que tiverem alguma dúvida, tá bom? Então, nós começamos falando, né, sobre o que seria o conhecimento científico. Por que é importante, né, nós falarmos sobre isso nessa parte introdutória da sociologia? Nós precisamos ter em vista que o conhecimento, não existe apenas uma forma de conhecer a realidade, né? Existem várias formas de conhecer a realidade. Nós temos o conhecimento de senso comum, temos o conhecimento religioso, temos a filosofia e temos o conhecimento científico, né? Que é uma forma diferente de conhecer. A sociologia, ela é um conhecimento científico, né? E por ser um conhecimento científico, existem algumas especificidades em relação a essa ciência, né? Quando a gente fala em conhecimento científico, nós estamos falando em necessidade de comprovação de hipóteses, por exemplo, né? Tudo que é legitimado enquanto um conhecimento científico, ele precisa ser comprovado, ele precisa ser testado, né? Para que ele tenha validade, para que ele tenha legitimidade. Nessa busca pela comprovação, né, melhor dizendo, nessa necessidade de comprovação, algumas coisas devem ser buscadas, como, por exemplo, a objetividade, a neutralidade, né? Então, um conhecimento científico ele precisa ser objetivo e ele precisa ser neutro, ele precisa ser imparcial também, né? E ele deve se basear em um método experimental, em um método empírico, né, que parta da experiência. E aí a sociologia, onde ela se situa no meio disso tudo, né? A sociologia, ela é um conhecimento científico, ela faz parte de um grande grupo, né, de uma grande área do conhecimento, que são as ciências humanas, e ela está dentro de uma outra sub-área, que são as ciências sociais, né? Como ciências sociais, a gente entende a antropologia, a ciência política e a sociologia, né? Sociologia, então, ela é um conhecimento da sociedade, ela é a ciência da sociedade, né? É a sociologia quem vai dar conta de explicar de maneira objetiva, racional e experimental as leis gerais de funcionamento da sociedade. Quando ela surge lá no século XIX, é esse o objetivo da filosofia, da sociologia, né? E ela vai se valer de métodos quantitativos e qualitativos também para fazer isso, né? Então, sociologia, como nós vimos, sócio vem de societas, né, que significa social, sociedade, e logos vem de razão, né? Logia vem de logos, que significa razão, ciência. Então, sociologia é o conhecimento científico da sociedade. É quando nós vamos colocar em análise a sociedade, os grupos humanos, né, as sociedades humanas que nós vivemos, e vamos tentar encontrar leis gerais de funcionamento dessas sociedades, né? E isso vai divergir
os clássicos da sociologia, né, em relação ao método utilizado, em relação ao objeto de estudo a ser analisado, né, que vai divergir os clássicos da sociologia, Durkheim, Weber e Marx, são essas questões de objeto e método de estudo, né. Para que a gente possa estudar sociologia, nós precisamos desenvolver o que a gente chama de imaginação sociológica, né? E o que seria essa imaginação sociológica? É um exercício de abstração, né? É uma tentativa de tentar trazer para perto de nós, né, para a nossa realidade, conceitos e ideias, né? Quando nós desenvolvemos a nossa imaginação sociológica, nós podemos entender de uma maneira micro como que o macro funciona, né? Então, através de conceitos que são micro, nós podemos entender e pensar e refletir isso de uma maneira macro, né? Então, por exemplo, se eu quero refletir, se eu quero fazer um estudo sociológico sobre educação, por exemplo, né, eu faço isso de maneira micro, examinando, né, algumas especificidades do sistema educacional, para depois colocar isso de forma macro, né, para entender isso, como isso se processa na sociedade de uma maneira geral. Então, a imaginação sociológica é esse exercício de abstração, como nós vimos, né? E ele é necessário quando eu vou estudar sociologia, quando eu me proponho a estudar uma determinada sociedade, ele é fundamental, né, que eu desenvolva essa imaginação sociológica. E mais, a imaginação sociológica, ela proporciona algo muito interessante, né? Que é a possibilidade de questionar para além do senso comum. Quando nós estudamos sociologia, nós estamos fazendo ciência, né? E a ciência, ela pode até ter como base algum conhecimento do senso comum, porém, ela deve superar o senso comum. E a imaginação sociológica, né, ela me possibilita isso. Ela faz com que eu vá além do conhecimento de senso comum, né, e dá um tom científico ao meu estudo, né? E aí, a partir de questionamentos, a partir de conhecimentos limitados, né, eu vou investigando, formulando hipóteses, aplicando métodos de análise e chegando aí ao conhecimento da sociedade, ao conhecimento científico sobre a sociedade, né? A imaginação sociológica também, ela trabalha no sentido de nos possibilitar um relacionamento entre a nossa biografia, entre aquilo que nós vivenciamos, né, enquanto indivíduos inseridos num grupo social, aos processos históricos que influenciam a vida na coletividade, que influenciam a vida na sociedade, né? Então, a partir das questões individuais, né, a imaginação sociológica, ela me permite a entender como que questões individuais podem configurar aí como uma questão social também. Então, a imaginação sociológica, ela está muito imbricada, né, com essa questão de fazer esse relacionamento, né, essa transposição entre questões individuais, que parecem não ter relevância para a sociedade, e colocar isso de uma maneira macro, né, de uma maneira mais ampla. E aí, então, a sociologia, ela se mostra como essas lentes, né, para ver o mundo. Eu costumo dizer que a sociologia, ela faz um desvendamento da realidade, né, que quando nós estudamos sociologia, quando nós nos propomos a entender a sociedade de uma maneira mais aprofundada e científica, é como se a gente passasse a enxergar o que antes a gente só via, né? Então, a sociologia, ela faz esse exercício, né? Ela desnaturaliza alguns acontecimentos, ela nos mostra as raízes de algumas questões sociais, né? E ela nos proporciona fazer esse exercício, né, em busca do conhecimento, em busca da reflexão, né? Então, a sociologia é esse desvendamento, né? Como eu já disse anteriormente também, ela é essa possibilidade de superar o senso comum, né, de ir além daquilo que está posto, né, de questionar, formular hipóteses
e tudo mais. Então, a relação da sociologia com o senso comum é uma relação, não de ruptura, eu não diria, né? Mas uma relação de racionalizar mesmo aquilo que é dado pelo senso comum e de questionar aquilo que é dado pelo senso comum, né? E fazer sociologia é isso, né? É ir além, é superar, né? E com base nisso a gente ganha e desenvolve um senso crítico, a gente amplia a nossa visão de mundo, né? E a gente começa a perceber esse mundo que nos cerca, começa a sentir parte dessa sociedade também e entender alguns comportamentos, né? E algumas situações que são colocadas aí. A sociologia, né? Agora já partindo já para a unidade 2 aí, que versa sobre o surgimento da sociologia, ela surge no século XIX, né? E o primeiro objetivo da sociologia, quando ela surge lá no século XIX, é tentar explicar a sociedade, tentar entender uma nova sociedade que se forma depois das revoluções burguesas, né? Quais são as revoluções burguesas? Revolução Industrial, Revolução Francesa e Iluminismo. Depois dessas revoluções, e por isso são chamadas revoluções, né, no âmbito econômico, cultural e político, surge uma sociedade totalmente diferente da anterior, né, com novas demandas, com novas regras, com uma nova forma de viver, com novas formas de pensamento. E a sociologia ela vem com o intuito de explicar essa nova sociedade e de buscar leis gerais, regras gerais de funcionamento, né? Quais são as influências dessas revoluções burguesas, então, no surgimento da sociologia? Não é da nossa alçada, nesse momento, estudar historicamente esses processos. Revolução Industrial, Revolução Francesa e Iluminismo. O que nos interessa é entender os impactos sociais que essas revoluções trouxeram para a sociedade da época, né? A Revolução Industrial, por exemplo, foi mais do que a invenção da máquina a vapor, em termos sociais. Revolução Industrial, ela trouxe uma urbanização acelerada, porque as pessoas vinham do campo para a cidade em busca do emprego, onde teoricamente estaria o emprego. Ela trouxe o aumento da criminalidade, o aumento da violência, né? Ela trouxe esse inchaço urbano, né? Ela acirrou a desigualdade, ela fortaleceu o sistema capitalista que era incipiente, que estava se formando, né? Então a Revolução Industrial, ela foi muito importante aí para a formação dessa nova sociedade, dessa nova maneira de viver, né? O Iluminismo foi uma revolução cultural, né, que trouxe aquela nova visão de mundo, né? Antes, até então, nós tínhamos uma visão de mundo teocêntrica, onde tudo era explicado através da fé, da religião, da crença, né? E o Iluminismo, no sentido em que admite que a razão é a luz que vai clarear as explicações, traz uma outra visão de mundo, que é a visão antropocêntrica, onde o homem está no centro de tudo. O homem, enquanto ser dotado de razão, né? Ele é capaz de explicar o que acontece com ele mesmo. Então, o Iluminismo, enquanto impacto social, né, trouxe essa mudança aí, né, de uma visão teocêntrica da realidade para uma visão antropocêntrica da realidade. O Iluminismo, por sua vez, influenciou um processo político, que foi a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela trouxe alguns ideais revolucionários, né? Liberté, égalité e fraternité, liberdade, igualdade e fraternidade, né? Então, a Revolução Francesa, ela levanta essas bandeiras, né? E quando ela levanta essas bandeiras, ela está pedindo, né, uma revolução no âmbito político, de uma sociedade mais humana, mais igual, mais justa e mais fraterna, né? E é com base no Iluminismo que essas bandeiras são levantadas, porque a desigualdade social não é mais aceita como uma questão dada por Deus, como um dado, né? Ela pode ser questionada, ela pode ser explicada de maneira racional. Então, a Revolução Francesa traz aí, coloca em prática, né, esses ideais iluministas. E qual que onde que se relaciona com a sociologia? A sociologia, ela vem como uma forma de explicação racional, então uma visão, dentro de uma visão antropocêntrica,
dessa nova realidade que se forma, dessa sociedade agora marcada pela desigualdade, marcada pelo conflito, uma sociedade que não aceita mais a desigualdade como algo que é dado por Deus, que não aceita mais um rei absolutista, né, que foi escolhido ali por um Deus. Então, a sociologia ela vem como essa forma de explicação científica e racional. Num primeiro momento, a sociologia ela não vem com o objetivo de modificar essa sociedade, apenas de explicar, de fazer entender essa nova sociedade que surge. Dentro disso, a primeira corrente de explicação racional é o positivismo, né? O positivismo, então, ele desponta como essa primeira forma de explicação racional para essa nova sociedade totalmente diferente que surge, né? E ele vai ter o objetivo de buscar essas leis gerais de funcionamento, né? De entender agora quais são os caminhos que essa sociedade vai seguir. E uma outra questão que o positivismo traz também é uma crença, uma fé inabalável na razão e na ciência, uma crença no progresso material, né? Então eles veem o progresso material como algo extremamente positivo, né, para a sociedade, como vai nos dizer o Saint-Simon, né, que o progresso material ele deve ser buscado, né, para que a sociedade progrida também, evolua também, né? E o positivismo também vai querer restaurar a harmonia social. É uma sociedade que vem aí de um processo revolucionário, né? E que tudo está meio caótico. Então, o positivismo ele vem com essa questão da disciplina para tentar restabelecer a harmonia social, a ordem social, né? O principal autor positivista aí que nós estudamos foi o francês Auguste Comte. E o Auguste Comte ele vai comparar a sociedade a um organismo vivo, né? Ele vai entender que as partes que compõem esse organismo vivo, que é a sociedade, né? Essa sociedade moderna, são as instituições sociais, família, escola, religião, política. Cada uma delas possui uma função e são correspondentes, são interdependentes, né? Então a escola depende daquilo que a família faz, a família depende daquilo que a escola faz, a política depende daquilo que a escola faz e assim sucessivamente. Isso gera uma ordem interna nesse organismo social, nessa sociedade que se forma, né? E explica como que essa sociedade funciona. Essa sociedade, segundo Auguste Comte, elas evoluem, né? E aí ele faz uma escala de evolução social que a gente conhece como a lei dos 3 estados, né? Então, esses organismos vivos, eles passariam do estado teológico, onde a fé explica tudo, chegariam ao estado metafísico, onde nós temos o mito e a filosofia, e chegaria, por fim, ao estado positivo, que é o império da ciência e da razão, né? Então, nós estaríamos dentro de uma sociedade positiva, né? Essa sociedade que se forma depois dessas 3 revoluções é uma sociedade positiva, onde a gente tem o predomínio da razão e da ciência, né? E essa linha de evolução, ela segue seguindo esses 3 caminhos, né? Esses 3 estágios, teológico, metafísico e positivo. O que faria que uma sociedade passasse de um estado para outro? Segundo os positivistas, mais especificamente Auguste Comte, a conjugação de 2 movimentos, que é o movimento estático e o movimento dinâmico. O movimento estático é a ordem, é a organização interna de uma sociedade. Uma sociedade ela só pode evoluir se ela estiver organizada, se as regras estiverem internamente aceitas pelos indivíduos que formam essa sociedade, aceitas e sendo seguidas por esses indivíduos, né? Só depois que essa sociedade ela está harmônica, ela está disciplinada, ela está organizada, é que ela pode evoluir. E aí é o que ele chama de movimento dinâmico, que é o progresso, né? Então, o progresso é a evolução em si da sociedade. Então, ordem e progresso, movimento estático e movimento dinâmico. Isso nos lembra o lema da bandeira nacional, o que nos remete à ideia de que o positivismo influenciou grandemente a sociedade brasileira, tanto que o lema da bandeira nacional são essas 2 máximas positivistas, né? Ordem e progresso, movimento estático e movimento dinâmico.
né? E a frase completa, na verdade, seria: o amor como base, a ordem como meio e o progresso como fim, né? Mas lá na bandeira aparece só o ordem e progresso mesmo, né? Mas o que demonstra para nós o quanto essa corrente de pensamento positivista influenciou, né, a sociedade brasileira. O nosso conteúdo, então, termina por aqui, né? O conteúdo de revisão para a S de Sociologia, que acontece no dia 26. Espero que tenha ajudado vocês. Repito, refaçam os exercícios das apostilas, recorram ao vídeo se necessário, releiam o material, tá? Vocês estão preparados e eu tenho certeza que vocês vão fazer uma boa prova amanhã, tá bom? Um abraço, fica com Deus e até a próxima.